Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje traz dicas de economia doméstica. No ano em que só se falou em crise, teve muita gente buscando formas de economizar para não entrar no vermelho, né? O nosso programa traz agora orientações de como se planejar para 2016. E se você já está sem conseguir fechar o orçamento, a gente também aponta caminhos para sair dessa situação. Quem nos orienta é o consultor financeiro Guilherme Bahia. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Aberta. Guilherme também, muito bem-vindo à TV Câmara, bom recebê-lo aqui. Obrigado, Léo, obrigado pelo convite. A gente que agradece mesmo a tua presença. Deixa eu começar reforçando o que eu falei agora na abertura. De fato, foi um ano de aperto, para usar uma palavra popular, para todo mundo, né? Foi sim. Foi aperto para o governo, foi aperto para as famílias, principalmente, e também para as empresas. Foi um ano bastante difícil. O final do segundo governo, o final do primeiro governo da presidente trouxe algumas dificuldades que perduraram por agora, e isso vem afetando as famílias já de longa data, de modo que 2015 foi um ano bastante difícil para todo mundo. A gente observou, por exemplo, a gente comparando com a moeda americana, via sempre o dólar subir. Isso era meio que um termômetro para a gente entender que a economia não vai bem, né? Na verdade, a cotação cambial ela é um reflexo de vários fatores. No Brasil, durou muito tempo o efeito da desconfiança com relação ao nosso governo. Isso, de uma certa maneira, fez com que o real se desvalorizasse com relação ao dólar. Mas a gente não pode tirar o mérito também de efeitos principalmente na economia chinesa e na própria economia americana, que conforme ela vinha se recuperando, trouxe esse efeito para o dólar subir em detrimento do real. E tudo isso chega no bolso da gente, né, Guilherme? A tal da globalização faz um problema, às vezes, que acontece em outros continentes, refletir aqui, né, no dia a dia mesmo da gente, né? Por exemplo, o Brasil é um país que a sua economia ela é caracterizada como uma vendedora de produtos de baixo valor agregado. Por exemplo, minério de ferro pela Vale do Rio Doce, soja, gado e tudo mais. Então, são valores, e a gente acaba comprando muita coisa muito cara, carros importados, equipamentos eletrônicos e tudo mais. Então a gente vende coisas baratas e compra coisas caras. Isso torna a nossa economia muito dependente do dólar. Por exemplo, tem uma coisa que é curiosa no próprio combustível, que foi um dos vilões do ano de 2015, o fato de que o óleo que a gente produz, que a gente tira lá do fundo do mar pela Petrobras, não é o óleo que as nossas refinarias produzem, que elas trabalham. Então a gente é obrigado a mandar um óleo para fora e trazer outro de dentro para a gente poder refinar. Isso encarece, isso afeta os custos de uma maneira geral, piorando um pouco a situação da nossa economia. E a gente tem que pensar que o combustível ele é a matriz de vários gastos. Do frete, o Brasil é muito dependente do transporte rodoviário, mas também dos insumos, por exemplo, a nossa energia elétrica, que também foi um grande vilão no ano de 2015, foi afetado pelo óleo diesel, que foi matriz de algumas usinas termoelétricas. Então tudo está um pouquinho ligado e acaba indo pingar lá dentro da nossa casa, sem dúvida. O que fez que a gente chegasse em 2015, o final de 2015, endividado? O brasileiro está num recorde aí de endividamento? Sim, por alguns fatores. Esse da crise foi um, mas vamos entender um pouco mais os reflexos. Como a economia de um todo não foi bem, muitos custos aumentaram, em algum momento as empresas precisaram repassar isso na forma de preços, e aí isso afetou a sua casa, a minha casa, tudo ficou um pouco mais caro. Naturalmente, precisamos comprar menos, e nesse momento que a gente comprou menos, a gente se endividou, de modo que, agora em novembro, na última sondagem que foi feita pela Confederação Nacional do Comércio, 61% das famílias se tornaram endividadas. Muita gente, né, Guilherme? Bastante. A gente está falando de um universo de 140 milhões de pessoas, no universo de 200 milhões de brasileiros, 120, 140 milhões. Dessas, quase 23% têm algum tipo de dívida em atraso e 8,5% não vão ter condições de pagar. Isso faz com que
as empresas tenham inadimplência, ou seja, elas não recebem o dinheiro que era esperado, elas não conseguem aumentar os salários ou contratar mais pessoas, que gera desemprego, que são menos famílias que vão poder consumir, e aí a roda da economia acaba girando mais devagar. Só que no ano de 2015 ela andou para trás, porque nós tivemos uma diminuição no crescimento da economia. Quem está nessas estatísticas aí de endividamento, começa por onde para tentar reverter isso, Guilherme? Se ainda não mexer no 13º, é uma boa ideia? Só está muito tarde para a gente falar 13º, porque muita gente já deve estar gastando o 13º. O Natal já estava batendo as portas aí. E o que você precisa fazer em casa, algo que eu também fiz na minha, é dar uma segurada, dar uma controlada nas contas. Por todo tipo de crise, passa muito melhor aquele que tem dinheiro disponível em caixa ou guardado nos investimentos, poupança, enfim. Aquela pessoa que consegue reduzir os seus gastos, fazendo sobrar um pouquinho mais, vai com certeza passar um pouco melhor. E aí, para isso, tem que fazer pesquisa, tem que reduzir o consumo, tem que puxar a tomada no final da noite, quando for dormir, porque aquela luzinha da televisão, ela consome energia. São pequenos gastos, são alguns centavos que vão sendo economizados, que no final do mês se transformam numa grande monta, e isso salva uma casa. Eu tenho aqui alguns tópicos essas possíveis mudanças. Uma delas é fazer a lista do mercado antes de ir ao mercado. Isso ajuda, eu acho que a não encher o carrinho de coisas desnecessárias, né? É fundamental, exatamente. Uma coisa que eu sugiro muito para as pessoas é que elas determinem qual é o cardápio da semana seguinte ou da quinzena seguinte. Com isso, ela vai entender quantos quilos de arroz ou de macarrão, de feijão ela precisa comprar para que no final dessa semana, 15 dias ou um mês, ela consiga ter consumido tudo aquilo. Cada item que está sobrando na sua despensa é um valor que você gastou já, mas que você ainda não consumiu. Então, você poderia ter evitado esse gasto. Então, esse controle, por exemplo, da feira, dizendo aquilo que você vai consumir, quantas faxinas você vai fazer na sua casa, que vai dizer, por exemplo, quanto de água sanitária você precisa comprar, quanto de amaciante de roupa para o que você vai lavar, tudo isso de fato faz uma diferença. Aí a pessoa consegue se planejar para dizer se compra em maior ou em menor quantidade, se compra o galão de 2 quilos ou de 1 quilo só, esse tipo de conta que a dona de casa precisa ter muito bem feita na cabeça. E aplicativos de celular acho que ajudam bastante nisso também. Eu conheço algumas pessoas que esperam aquele dia que o mercado faz a promoção de carne ou de hortifruti para ir lá. Ou então compra a carne num determinado mercado da cidade, a outra parte da feira num outro mercado que é do outro lado da cidade. Eu não sei até que ponto isso é vantajoso, se você está também gastando combustível para sair de um canto para outro para comprar pequenas coisas. Não sei se dá para colocar no papel isso e descobrir se está sendo vantagem. Olha, eu acho que dá. Eu consigo fazer uma conta muito fácil, que considerando o litro da gasolina a mais ou menos R$ 3,30, isso significa que para o meu carro, que roda entre 10 e 11 quilômetros por litro, o custo de cada quilômetro rodado, para mim, sai entre 33 e 35 centavos. Então é fácil conseguir fazer essa conta. Agora, claro, precisa ter um controle um pouco mais apurado. Minha sugestão é que você tenha em cada supermercado uma sugestão de 2, no máximo 3, os seus preferidos. E aí você já vai conhecendo os preços, já vai sabendo quanto você gasta, quanto custa, ou em que supermercado é melhor comprar o arroz, o feijão, a carne, os produtos de limpeza. E aí você vai sabendo qual é o dia, qual é o momento correto de fazer aquelas compras e sem dúvida vai ajudar na casa. Bacana. Outra dica aqui, você até falou um pouco já de economia de energia, eu tenho alguns tópicos aqui sobre economia de energia. Trocar as luzes pelas luzes econômicas, tentar manter só uma TV ligada, às vezes tem gente em 3 quartos diferentes assistindo a mesma coisa, podiam estar na sala todos juntos, por exemplo. Eu achei interessante essas dicas. Não dormir com o celular no carregador, não colocar comida quente na geladeira, ela pode precisar trabalhar mais para isso, não deixar aparelhos nas tomadas. E outra coisa aqui também de uma reportagem que eu vi na TV, uma família passou a dormir todos no mesmo quarto com ar-condicionado para evitar ficar 3 ar-condicionados ligados a noite toda. Quer dizer, são pequenas coisas, mas que podem fazer uma diferença grande, né, no fim do mês. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu só reprovaria, por exemplo, essa última conta, em caso extremo, essa última dica que você colocou do ar-condicionado, porque eu acho que o dinheiro bem planejado, você organizando bem as contas da sua casa, você consegue trazer para si com um pouco de conforto e segurança. Por exemplo,
tudo aquilo que mexe com temperatura na sua casa normalmente é o que gasta mais energia. A geladeira, o ar-condicionado, o ferro de passar e o chuveiro elétrico são os maiores consumidores, são aqueles que mais geram gastos na sua casa. Então, se você quer economizar no ar-condicionado, por que não economizar no chuveiro elétrico, que gasta muito mais por hora? E, de repente, às vezes, se você programar o timer do ar-condicionado para que ele desligue meia hora, uma hora antes de você acordar, já é suficiente, você já acorda naturalmente, tanto pela mudança da temperatura quanto pelo despertador que acorda. Que te desperta. Então, são dicas valiosas de fato, mas eu acho que dá para se planejar para não suprimir muito o conforto da casa, porque o dinheiro bem usado ele tem que favorecer isso, o conforto e também a segurança alimentar, a segurança da saúde, segurança física da casa também. O dinheiro serve para isso em primeira instância. Bacana, dá para economizar sem precisar radicalizar nas mudanças de sem estilo dúvida, de vida, sem né? dúvida. A gente tem mais um gráfico aí, eu acho que fala de projeções para 2016. Guilherme, vou pedir para você comentar um pouco esses dados para a gente. A inflação esse ano ela já foi bastante alta. Agora, no fechamento de novembro, já foi visto o IPCA, que é o índice oficial do governo, acima de 10%. E para o ano que vem, quando se espera de no máximo 6,5%, já se fala em quase 6,9%. Já há quem diga, porque isso é uma média, inflação acima de 7% no ano passado. É menor do que o ano de 2015, sim, mas ainda é uma inflação bastante alta. A taxa de juros para 2016 ela deve aumentar um pouco em relação ao que está hoje, vai para 14,75. Isso vai afetar diretamente o custo do seu empréstimo, mas também vai favorecer aquelas pessoas que vão ter dinheiro sobrando, porque vai ter um rendimento melhor. O dólar, o que é previsto até a última semana sondada, que foi agora o boletim publicado no dia 18, vai subir para 4,20, mas ele hoje, exatamente agora nesse momento na entrevista ao consultante de vir para cá, já superou R$ 4,05 no dia de hoje. Então a previsão de 4,20 para o final de 2016 a gente já pode considerar que ela está um pouquinho defasada, mas a gente ainda tem um ano ainda de situações para acontecer que devem mudar o sentido da moeda. O PIB significa a riqueza produzida no nosso país, vai trazer uma diminuição também, a economia vai encolher mais um pouco. Lembrando que a expectativa para esse ano é finalizar com negativo de mais de 3%, ou seja, a economia vai cair um pouco mais de 3% e ano que vem vai cair quase 3%, isso vai afetar bastante a população, sim, sem dúvida. Isso vai afetar para dentro da casa, embora esses números digam mais respeito às empresas, ao mercado financeiro, de uma maneira geral, mas dentro da casa o que a gente vai sentir? Os preços, de uma maneira geral, vão continuar aumentando. Gasolina, energia, a própria distribuição de água também para fevereiro. A gente já tem um pedido feito pela CAGEPA para aumento de água aqui no estado. Isso vai significar um pouco mais de aperto para a sua casa. O crédito também vai se tornar um pouco mais caro, e aí se você vai precisar utilizar crédito, minha sugestão é que você restrinja ao máximo e faça um planejamento bem organizado para você conseguir o menor valor possível no menor prazo possível para que você pague com isso menos juros. Você falar em crédito, a primeira coisa que me veio na cabeça é de fato o cartão de crédito que todo mundo usa e que a gente escuta falar que cair no cheque especial é das piores coisas que pode acontecer, né? É um dos maiores juros mesmo, é isso? Isso, o cartão de crédito é um dos juros mais caros do mundo e é uma situação assim, totalmente absurda em termos de mercado financeiro, cobrar-se 15%, 16% ao mês de uma família por um período curto, isso é aviltante, isso é ofensivo para uma família, mas de fato nosso mercado financeiro traz esse tipo de problema. É uma situação ruim sim, mas a gente não pode demonizar o produto em si. Porque o cheque especial, quando bem usado, ele é exatamente aquilo que permite que você pague uma conta em dia para evitar uma multa mais alta e ele exatamente permite entrar, desde que por pouco tempo ele dá um respiro para a família. O que não pode é considerar o cheque especial como parte do limite do seu orçamento. Quando fizer compras no cartão de crédito, se faz muita compra ou pouca compra, não importa tanto, só aumenta um pouco a sua vulnerabilidade, você fica dependente dele um pouco mais. Mas o que é essencial é você pagar as suas faturas em dia,
Porque o que incide os juros muito altos é exatamente no atraso. E aí o atraso é que não pode acontecer do pagamento. Algumas contas até podem ser evitadas, retardadas o pagamento, mas o cartão de crédito em hipótese alguma. Bacana, vou chamar um intervalo aqui rapidinho. Na sequência, a gente continua entendendo um pouco mais sobre a economia doméstica e tem mais dicas para você. Fica por aí que a gente volta já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos e 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaspessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre economia doméstica. O consultor financeiro Guilherme Bahia está nos dando dicas aqui importantes para fazer nosso dinheiro render mais. Guilherme, eu já li que a gente estabelecer um foco, por exemplo, quero fazer uma viagem esse ano para o exterior ou quero trocar meu carro esse ano, é interessante para a gente conseguir se planejar para isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso traz um sentido do porquê que a gente trabalha, do porquê que a gente precisa economizar e fazer poupança e traz um sentido de realização também para casa. É muito bacana porque esse objetivo também ele serve como um balizador. Na hora de você fazer uma compra, você vai se perguntar, eu preciso disso agora, isso vai contribuir para o meu objetivo futuro ou não? E aí esses alvos que você faz, é importante que você consiga definir quanto você precisa para atingir esse alvo e em quanto tempo você precisa, porque isso vai dar uma dimensão de urgência, vai fazer com que você corra atrás desse seu objetivo e isso, sem dúvida, vai fazer com que toda a sua casa se organize e isso vai ajudar também, por exemplo, que os filhos entendam por que sim ou por que não de um determinado gasto acontecer. É mais fácil você dizer para o seu filho, não vamos comprar um presente agora, mas porque sabe aquela viagem que a gente quer fazer na metade do ano que vem, pronto, é para isso que a gente vai juntar dinheiro. Isso dá um sentido de horizonte temporal para as crianças, é fundamental que elas aprendam cada vez mais cedo isso. E para casa também para decidir o que é mais importante agora e aí, sem dúvida, o objetivo firmado por toda a casa vai colaborar para que todo mundo fique feliz e entenda por que papai sai para trabalhar, por que mãe sai para trabalhar, por que é importante passar de ano em estudar, que é para não ter que ter os mesmos gastos no ano seguinte. Isso, sem dúvida, ajuda a família como um todo. Agora, esses sonhos grandes, assim, sem planejamento, podem se tornar os grandes vilões? Você financiar um carro, financiar uma casa e, de repente, aquilo passa a não caber mais no seu orçamento? O que é curioso, que normalmente o que acontece nessas horas é que existem custos que são invisíveis na hora que você está desejando. É bastante justo, é bastante pertinente que você queira uma casa maior, queira um carro melhor.
Mas é importante que você entenda, por exemplo, que se você sai de um carro 1.0 para 1.6 ou de 1.6 para 2.0, você vai ter um consumo maior, você vai ter provavelmente peças que se desgastam mais rapidamente. E tudo isso vai fazer com que o seu gasto com combustível aumente um pouco, que o custo com a sua manutenção também aumente. Se você sai de uma casa de 2 para 3 quartos, talvez você precise comprar novos móveis, novo jogo de cama, um novo ar-condicionado. Isso tudo, sem dúvida, vai trazer mais despesas para sua casa. Gera uma desprogramação, porque às vezes você só podia pagar a parcela do carro, a parcela do imóvel, mas também vai ter que lidar com um condomínio que é mais alto, com mais lâmpadas acesas na casa, mais itens para ocupar os espaços, porque a casa é um pouco maior, e naturalmente o orçamento vai sendo dilapidado, ele vai sendo afetado negativamente nesse caso. É interessante estabelecer porcentagens para gastos como financiamentos e nunca ultrapassar aquela porcentagem do orçamento? Eu acho muito difícil fazer esse tipo de situação, porque isso trava um pouco a sua casa, e isso varia demais de uma casa para outra. Por exemplo, um casal que já tem 40 anos, por exemplo, com um filho de 10, 12, tem um padrão, uma necessidade de gastos completamente diferente do que um casal recém-casado com 25 anos e com um filho também, por exemplo, de 3, 5 anos. A estrutura, a maneira como se gasta naquela casa é completamente diferente. A criança já pré-adolescente, ela vai precisar, ela vai ter um impacto social maior, de aniversário quase todos os meses, ela vai ter a cada 2, 3 semanas o aniversário de um amigo na escola, e aí um presente de 30, 40, 50 reais que se gasta, e aí tem os amigos do prédio, da rua também, uma atividade esportiva que ela vai querer fazer, pai e mãe também já tem uma vontade de gastar com outras coisas, o casal mais novo vai precisar continuar investindo na educação, na sua formação. Então, é difícil dizer, por exemplo, estabelecer que toda família tem que gastar no máximo 30% com alimentação. Pode funcionar, mas para um extrato de renda muito limitado. Difícil estabelecer isso como uma regra para todas as famílias. O ideal, na verdade, é que esses percentuais sejam uma consequência daqueles objetivos da casa, daquela vontade que a família tem e principalmente daquilo que ela considera importante. Uma família, por exemplo, de pessoas que não estudam mais, seja uma família de idosos, por exemplo, ela vai ter uma necessidade de gasto diferente do que uma família com 2, 3 crianças, por exemplo. É preciso conhecer bem o próprio estilo de vida, é isso, né? Sem dúvida. Definir o que é importante de fato se coloca no papel. E aí o percentual é uma consequência. Ele vai servir, por exemplo, para você entender como tem evoluído ao longo do tempo. Olha, a alimentação, por exemplo, normalmente o menino, quando está ficando adolescente, ali na fase 10 para 12, 14 anos, ele começa a comer muito mais do que as meninas. Então, uma casa com 3 meninos é natural que consuma muito mais alimentação do que uma casa com 3 meninas, que talvez precise muito mais de vestuário, porque, enfim, menina é muito mais preocupada, é muito mais notada com relação a como se veste, e é natural que os gastos mudem um pouco. E quando a gente fala em planejar, é pegar um caderninho mesmo, uma caneta, um lápis e ir anotando ali, pontuando os gastos? Isso faz parte? Na verdade, o planejamento ele é diferente do registro. Eu digo sempre que quem mantém uma planilha, uma agenda de gastos, algum tipo de notação das suas despesas, seja um aplicativo financeiro, papel de caderno, enfim, só está fazendo registro. É importante que além do registro você tenha acesso, ou seja, eventualmente você veja se você já extrapolou esse gasto ou não, e a partir daí você medir o seu próprio desempenho. Eu estou gastando conforme eu esperava gastar? Se sim ou se não, fazer a devida correção da rota aí, porque afinal tem que ter também um objetivo lá na frente. Então, tudo começa com quem eu quero ser no futuro. Você, por exemplo, na sua faixa de idade, pensa em ter uma aposentadoria, não é casado, talvez não tenha filho, suponho eu. Então, o seu planejamento para os próximos 30 anos já é diferente do meu, porque eu já tenho um filho de 5 anos, vou ficar no filho único, já tenho o meu carro e já comprei a minha casa. Então, eu estabeleço objetivos diferentes. Uma vez que eu estabeleço esses objetivos, aí eu venho cuidando do meu orçamento, definindo, aí preciso fazer anotações e eventualmente fazer uma comparação de como eu queria estar com como eu estou e a partir daí traçar, eu planejava gastar R$ 1.200, R$ 1.000 de alimentação, estou gastando R$ 1.500.
Eu vou precisar continuar gastando R$ 1.500 de alimentação? Vou. Então, alguma outra coisa precisa ser reduzida. Normalmente, existe uma frase, uma brincadeira que se usa quando se fala de planejamento, que é quando você normalmente escreve aquilo que você quer que dê errado. Porque tudo sempre sai diferente do aquilo que a gente planejou. Mas o planejamento ele é necessário, ele serve como um norte para a família, para que você tenha uma medida de comparação. Às vezes você erra em como você planejou, às vezes você erra em como você executou. A família precisa, de alguma maneira, cultivar alguma maturidade, e é importante discussão do casal em si, das pessoas que contribuem com o orçamento da casa. Se forem 2 irmãos, por exemplo, que moram numa casa, eles precisam conversar, precisam definir objetivos em conjunto, e aí, sem dúvida, é muito mais fácil eles atingirem esses objetivos. Você falou em aposentadoria, falou em futuro. Os bancos oferecem uma espécie de previdência privada, Sim. Acho que é esse o termo correto. Isso é interessante para quem pode pagar hoje? Está separando esse dinheiro de maneira privada também? Tá. A aposentadoria ela tem que ser pensada de 3 maneiras. Existem 3 elementos na aposentadoria. Um como investimento, ou seja, você paga alguma coisa agora para receber lá na frente. Isso serve para INSS, isso serve para aposentadoria privada. Isso também serve para, por exemplo, você que faz o investimento, não contribui com isso, mas está montando um negócio. Você está investindo nele agora para que no futuro ele te devolva parte dos recursos. O segundo elemento é a questão da proteção securitária. Quando você contribui com o INSS, se você fica doente, se você tem algum tipo de acidente, alguma situação que te impeça de trabalhar, o INSS te protege. No caso da previdência privada, você pode pagar alguns seguros também, que normalmente são até mais baratos do que outros seguros. Já aquela pessoa que faz investimento de uma maneira independente, talvez precise contratar esse seguro de maneira à parte. Existem vantagens e desvantagens em cada um deles. E o terceiro elemento é a própria questão do resultado em si que você busca. Porque às vezes eu comecei a trabalhar muito tarde, ou eu, enfim, porque era dona de casa, só comecei a contribuir tarde, não vou conseguir uma grande aposentadoria, então muda a maneira como a pessoa se planeja. Então, pensando nesses 3 elementos e essas 3 alternativas, existe uma combinação infinita de possibilidades onde cada pessoa precisa tomar um pouco mais de conhecimento sobre cada uma dessas possibilidades, que são o INSS, recomendável para uma determinada faixa de renda, a partir ou até uma determinada idade. A previdência privada também existe, as pessoas em que é muito indicado e as pessoas em que não é mais indicado, e algumas pessoas que, por algum tipo de conhecimento ou algum tipo de experiência, conseguem desenvolver investimentos próprios, seja num comércio, até próprio no mercado financeiro, e conseguem ter resultados diferentes, mais adequados para si, não necessariamente melhores, mas mais aderentes ao objetivo que tem, e aí que tornam esse tipo de investimento melhor. Guilherme, a gente tem 2 minutinhos só. Queria te deixar livre para tentar, baseado em tudo que você nos orientou nesse programa, quem está de fato com a corda no pescoço em casa, começa por onde, vai botando de que maneira essas orientações em prática? Legal. Em primeiro lugar, calma, que o mundo não gira em torno do dinheiro, ok? Então você precisa sentar, coloca no papel tudo que você tem que pagar, tudo aquilo que te devem, que te cobram. Algumas dívidas a gente paga agora, outras talvez até possam esperar um momento melhor para a renegociação. Recorra a quem você pode recorrer para te ajudar. Um parente, um amigo, alguém que possa te oferecer ajuda. Seja em termos de ajudar nas contas, mas também no pagamento. Se de repente você tiver pai, mãe, um filho que possa te dar uma cobertura, vale a pena ajudar, porque essa é a fonte de crédito mais barata que exista, embora ela possa se tornar caro caso você não consiga fazer seu pagamento. Então, toma cuidado, organiza um pouco, centra um pouco a sua cabeça, lista tudo o que você tem a pagar, descobre as pessoas que podem te ajudar, se necessário busque uma ajuda profissional, é relevante, quase sempre compensa, e a partir daí você vai definindo pequenas etapas que você vai cumprindo. Às vezes, pagar todas as dívidas é a maneira correta, às vezes apagar um incêndio de cada vez vai ser a situação ideal. Que 2016 seja um ano muito feliz, para você e para sua casa, que o dinheiro não seja um fator que atrapalhe, que gere estresse, mas que, enfim, gere segurança e conforto no mínimo, que o pão não falte na casa de nenhum paraibano, nenhum pessoense, que a gente está falando da Câmara Municipal. Bacana. Ok?
Tá ótimo. Muito obrigado pela presença aqui hoje, por ter vindo esclarecer esse assunto para a gente. Dicas valiosas, de fato, sem dúvida. Espero que sirva. E portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Legal, obrigado pelo convite. Feliz 2016 para você e toda a equipe. Para você também. Valeu mesmo, até a próxima. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro a você que pela internet a gente está sempre em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube. O endereço de ambos os nossos canais de comunicação é TV Câmara JP. A gente te espera lá. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição e a gente se vê na próxima, então. Tchau.